Mente e Atitudes, com Carlos Bist. Gente, Atitudes está aqui na ZAV, Escritório de Arquitetura, e hoje vamos conhecer os diferenciais deste estúdio. Bom, Amandos, quando falamos em ZAV, falamos em um novo conceito no mercado. Quais são esses diferenciais? Bom, o principal fundamento quando a gente montou o escritório, além da questão da criatividade, que é inerente de todo o escritório de arquitetura, é ter o processo atrelado à qualidade, né? Então, assim como tu tens uma indústria, você tem lá o pessoal do campo do design, né, que faz todo o design do produto, pensa no uso, no dia a dia do produto. Você tem toda uma equipe depois que se preocupa em como aquele produto vai ser fabricado, entregue no prazo, atendendo às demandas, às especificações técnicas, tanto de legislação, como também aquilo que o cliente nos demandou. Essa parte de processo a gente colocou muito atrelado, né, então, sem deixar que o processo corte a criatividade, mas ao mesmo tempo mantendo a qualidade, garantindo prazo, né, e também trazendo uma série de benefícios para o cliente no dia a dia dele, né, fazendo toda a gestão. Então, a gente não deixa o cliente se preocupar com a burocracia. O processo de aprovação de projeto, seja ele para uma residência, seja ele para um edifício, para um empreendimento comercial, ele é moroso, envolve uma série de secretarias, autarquias, e o cliente aqui não se preocupa com nada disso. Então a gente faz toda a gestão, desde a busca de documentos em cartório. O cliente não fica se preocupando com, paga agora uma taxa, paga outra taxa. Então a gente faz todo esse gerenciamento, passa um relatório para ele mensal e faz todo o acompanhamento também de profissionais complementares, porque projetos maiores, eles têm vários profissionais envolvidos. Do começo ao fim, sem se incomodar com a burocracia. Sem se incomodar. São 5 anos no mercado, diferenciais, projetos já erguidos para você, junto com o seu sócio. Podemos falar um pouco mais sobre esses 5 anos de trajetória? A gente teve muita receptividade desde o início, quando a gente começou a trabalhar, justamente porque todos os escritórios de arquitetura, na sua grande maioria, são preocupados com a questão apenas do projeto e da criatividade. Isso é natural. O arquiteto, ele é muito artista e ele esquece a parte que ele precisa cumprir prazo, que o cliente tem determinadas demandas, né, que o cliente tem um orçamento. Então a gente respeita muito isso, né? Entender as diretrizes do cliente, manter os prazos, ter um processo. A gente não trabalha com ferramentas em 2D para o cliente, porque a gente entende que o cliente não tem que entender de planta, quem tem que entender da planta é quem vai executar, o profissional que vai estar lá na obra, seja o engenheiro, seja o mestre de obras. Então, para o cliente, a gente tenta sempre trazer ferramentas em 3D, o máximo de visual, para que ele entenda aquilo. A satisfação é projetar algo que ele, antes, quando ele aprove o projeto, o resultado final seja idêntico ao que ele viu aqui, que ele não tenha surpresas. Essa base 3D permite toda uma compatibilização de projetos, né, que evita todas aquelas dores de cabeça na obra. Então, desde o pé direito do imóvel não estar errado, desde você não ter uma viga no meio da sua sala que você não gostaria que estivesse ali, não ter um cano atravessando aquela viga sem estar pensado. Então, se aquele cano ali precisa passar por aquela viga, isso vai estar pensado no projeto e aquela viga vai prever uma furação. E isso foi feito uma conversa com o engenheiro estrutural, isso foi feito uma conversa com o engenheiro hidráulico, foi acertado e foi compatibilizado. Você não fica resolvendo esse tipo de pendência no canteiro de obra, né? Isso que dá a dor de cabeça. Tudo antes. Tudo antes. Para isso que se projeta, né? Projetar é isso, né? É colocar uma linha e se antecipar. Antes do tempo. Agora, equipe. Quando falamos de todos esses profissionais que estão aqui inseridos na ZAV, profissionais de arquitetura, desde também de decoração de interiores que vocês também fazem, qual é essa equipe que hoje faz a ZAV? Bom, hoje a gente tem 5 arquitetos, né? Mais todo o resto da staff, estamos em 14 profissionais aqui trabalhando. Isso faz toda a diferença, a gente também tem departamentos aqui dentro, então a gente tem uma equipe especializada em criação, temos uma equipe especializada em projetos legais, na parte burocrática, na parte que você precisa que o projeto atenda toda a legislação para que dê a máxima da segurança na aprovação e a obtenção mais rápida possível do alvará. E ao mesmo tempo a gente também tem profissionais especializados justamente na compatibilização. A gente tem todos esses departamentos bem segmentados, assim como a parte de residência, interiores e predial também são departamentos segmentados, porque a gente precisa da máxima expertise do profissional. E no dia de hoje, nessa oportunidade, eles tiveram aqui uma integração, e esse é o espírito da ZAV, uma equipe unida. Sim, se você olhar o escritório, ele não é compartimentado, todos trabalham em conjunto.
né? A gente não tem aqui cargos aqui dentro, a gente tem posições de liderança e responsabilidades. O escritório trabalha todo com um plano de carreira, então a pessoa, quando ela entra aqui, ela sabe que ela pode ter promoções tanto verticais como horizontais, e isso depende muito da competência dela e da capacidade dela de solucionar, resolver problemas, como ela interage com o cliente, como ela interage com os fornecedores, como ela conhece o processo, né, na sua profundidade, e consegue resolver ele na maior brevidade. O ambiente é o mais humano possível, a gente preza pela melhor qualidade de trabalho, isso nas avaliações que a gente faz. A gente tem o feedback da equipe, então tudo isso a gente faz para que a gente tenha o melhor ambiente de trabalho, é o que a gente preza, para ter essa equipe unida. Bom, chega o momento de a gente saber um pouco mais sobre a parte de inspiração, a parte criativa, onde os projetos são inspirados. Vitor, da onde surgem essas ideias para os projetos? Então, Carlos, na verdade a nossa criação ela acaba surgindo muito mais da necessidade de cada cliente do que propriamente do que a gente procura através de livros, pesquisas e tudo mais. Porque a gente sabe que cada cliente ele tem uma necessidade específica e a gente busca extrapolar as alternativas de modo a surpreender ele. Então a gente não conseguiria dizer que a gente tem uma linha sempre traçada para arquitetura, que tem um formato fechado, que é um traço congelado, não. A gente gosta de justamente trazer a melhor alternativa para cada cliente. Isso acontece muito porque a gente tem uma multidisciplinaridade, a gente não atende só o público de interiores ou só o público residencial, ou só o público corporativo. Como a gente tem um leque muito grande de clientes e a gente acaba tendo a necessidade de falar a mesma língua com todos eles, a nossa inspiração maior acaba se tornando justamente o problema específico de cada um. A necessidade que ele tem da dúvida do que fazer naquele espaço ou naquele terreno, naquele empreendimento que ele quer desenvolver, a gente acaba tendo a nossa criação toda inspirada nessa dúvida, nesse ponto de interrogação. E aí surge, obviamente, o nosso processo criativo, que ele vem desde todo um programa de necessidades até toda uma pesquisa plástica, não simplesmente fazer o que ele imagina, mas sempre buscar mostrar algo maior, realizar muito mais o sonho do que ele esperava. E tudo isso aplicado em projetos tanto residenciais como comerciais. Exatamente, Carlos. Nosso público-alvo, como eu comentei antes, não é só o público pessoa física ou só o público pessoa jurídica. Então a gente quer abranger toda uma necessidade, aplicando os nossos conhecimentos, tanto no público que nos buscam como pessoa física, para projeto de interiores, o sonho realizado da casa dele, como também essa nossa visão comercial, que é a aplicação dos nossos conhecimentos imobiliários e desenvolvimento de novos empreendimentos para a cidade. Em relação a um conceito da ZAV, inside e outside, em poucas palavras. É justamente a visão técnica com a visão artística. É o business com o plástico, com a vontade de comprar aquilo. É juntar justamente os caráteres funcionais com a vontade de estar naquele lugar. Criar o desejo de estar no ambiente ZAV, que é o que a gente costuma pregar. Vitor, para mais informações, acessando o site, as redes sociais e também ligando. Isso, nosso telefone é o 30337700, o nosso site é www.zaavearquitetura.com.br, Zaave com 2 As. Nós temos a nossa página no Facebook e o Instagram, que lá está todo o nosso estilo de pensar, nossas imagens, nossa forma de ver a criação aí de uma cidade melhor. Tudo isso para Joinville. Bom tê-lo aqui conosco no Gente Atitudes. Obrigado, Carlos, e até a próxima. Até a próxima. A gente se vê pela cidade de Joinville. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Fique agora com a nossa programação e até breve. Realização Carlos Bist Produção.